Tá vendo o comentário aqui do Rodrigo Mascarini, né? Galindo, né? Foi muito louco isso, porque eu tava terminando ainda de rever todos os argumentos com relação ao Cezão, né, cara? Tipo, muito legal o canal do Cezão. E fiquei feliz de saber que o Cezão também é o cara que é o coordenador da página chamada O Badernista, que é uma página que eu acho muito louca, né? Bom, a gente tem que falar agora, então, para definir bem o que eu quis dizer nesse último vídeo, o racismo, o sexismo, a xenofobia de forma geral, com relação à estética, com relação a uma série de outras questões, né? Essa questão do preconceito em si, como a esquerda também, ela é cheia desses preconceitos. É isso que é a maior parte do que eles disseram. Ok, beleza, super concordo. E é nisso que eu tô querendo dizer, né, meu? Existe mesmo essa questão do preconceito na esquerda, e não lutar contra eles, é aí que tá o que eu tô querendo dizer. Não lutar contra eles também faz parte da dominação. Mas é que tá, lutar só contra eles é pós-moderno. Entende? Isso faz parte sim, só que isso nasceu de elementos do preconceito, de necessidades da classe dominante de se estabelecer em certos momentos. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Isso não é uma oposição. Por isso que eu falo, é até mais simples e mais complexo, né? Por que é mais simples? Porque de fato tem a ver com a revolução. Mas por que é mais complexo? Porque são pautas específicas, né? Pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Você é um pós-moderno, você está pegando pautas reformistas, né? E aí eu também usei o mesmo termo por uma questão didática, tá? Vou deixar bem claro, porque já que o comentário foi esse, que eu fui pós-moderno, eu comentei de forma pós-moderna. Mas aí é que eu vou dizer uma coisa muito pesada. O Foucault, por exemplo, que é um dos grandes nomes da pós-modernidade, apesar dele dizer que não era, né, na época dele dizer que não, ele tem muita influência de um tal de Nietzsche, né, que todo mundo conhece aí por cima, mas Nietzsche tem influência direta de Max Stirner, coisa que ele nunca admitiu claramente, mas há muitas comparações entre o super-homem do Nietzsche, o Übermensch, com o egoísta do Max Stirner, né, a ideia do egoísta, o homem egoísta. Esse egóico e este ser transcendental que vai para além do homem, né? Para a transvalorização de todos os valores, eles têm muita coisa em comum, então pode ser que os dois pensadores chegaram às mesmas conclusões, né? Mas Nietzsche faz grandes elogios ao Max Stirner, né? E ele dialoga silenciosamente com Karl Marx. Ele não cita Karl Marx, mas ele cita frases de Karl Marx, como por exemplo, quando Marx faz uma crítica a Feuerbach, ao materialismo de Feuerbach, ele fala que os filósofos se limitaram a analisar a realidade, quando o importante é transformá-la. E aí o Nietzsche fala que a função do filósofo é interpretar a realidade, não a transformação, né? E eu, mero mortal, aqui falo que é o filósofo que não entende que a realidade pode ser transformada, não a interpreta corretamente. Então, logo, de um jeito ou de outro, você não é um bom intérprete da realidade, não é filósofo. Mas tudo bem. A escola de Frankfurt, eu acho que não dá para falar de pós-modernismo sem falar da escola de Frankfurt, né? O que essa escola vai estar falando? Que os centros urbanos, lá onde o Marx queria a revolução, para quem se lembra, a revolução socialista pro Marx, ela tem que acontecer nos centros mais envolvidos do capitalismo, né, tecnologia mais alta e mais desenvolvida, para que aí o trabalhador daquele centro tecnológico consiga ampliar para outros, senão esse centro tecnológico mais desenvolvido, com a força material, vai se impor a força e acabar com os outros, né? Os pós-modernos da escola de Frankfurt perceberam que conforme o capitalismo avança e esse centro tecnológico fica mais desenvolvido, o trabalhador desse lugar se ferra menos que o trabalhador da periferia do mundo, digamos assim, né? Aqui no Brasil nós sabemos qual é a nossa condição em comparação com o trabalhador nos Estados Unidos, no Canadá, na França, no Japão, então nem se fala, né? Existe uma diferença muito grande, muito forte. Essa diferença impede para o pessoal de Frankfurt, impedia eles de verem a revolução. E então eles começaram a apontar outras contradições internas, que são a questão do negro, a questão do índio, a questão da mulher e a questão da civilização ocidental como um todo, que era opressor e tal. Essa foi a estratégia dele.
O que é o pós-modernismo mesmo? O pós-modernismo é pegar só essa parte. Entendeu? É pegar só a questão da mulher, só a questão do negro, a questão do índio, como se ela não tivesse a ver com o fato dos homens brancos, cis, cristãos estarem dominando o planeta há alguns séculos, né? Para não dizer milênios, tá? Dominarem a Europa e depois se embrenharem pelo mundo, né? O que me faz estar entre os potenciais opressores da sociedade, de verdade, porque eu herdo características e vantagens desses grupos, tá? Eu tô quase em todos os acontecimentos, eu já até era cristão, inclusive, protestante, então eu era bem, mas durante muitos anos foram os católicos, muitos, né? Dentro desse aspecto, a herança original que nós temos de dominação do homem e tal, ela é ligada diretamente com a exploração do trabalho, diretamente com a exploração do Estado, diretamente com a exploração do capitalismo posteriormente, né? Então, quando eu só vou apontar pelas questões dos negros, da mulher e do movimento LGBT e da questão dos países, aí sim eu estou sendo pós-moderno, no sentido de limitar a achar que a mera discussão disso vai resolver o problema sozinho, tá? Se eu me foco só nesses elementos, só nesses pontos, sem resolver a questão da revolução, elas não se resolvem, tá? E o contrário também não. Os partidos políticos, normalmente, têm um grande líder. Esses partidos têm os grandes líderes e quando começa a colocar que tem que ter cota para mulher, para o negro, para o índio, para o movimento LGBT, desse movimento LGBT tem que ter cota para o gay, para o transexual e para a mulher trans e para o homem trans e para a lésbica, opa, peraí, para o bissexual, então a gente deixa mais... E aí como é que fica eu, homem cis, que controlo todo o partido comunista, né? Aí ferrou, né? Aí começa a dar problema, porque eu tenho que ter um grande líder. E aí, quem é que mais quer que não tenha grandes líderes que os anarquistas? É isso. Paz e até mais.